Irmãos, é um prazer poder estar aqui com vocês. Eu amo o retiro, eu amo esse tempo que as pessoas se separam para Deus. Não há renúncia alguma que Deus não receba, que não veja como um sacrifício da tua parte. E ainda que você veio para um lugar muito legal, com uma comida muito gostosa, com uma estrutura maravilhosa, com gente amorosa, você deixou algo para estar aqui. E eu sei que diante de Deus isso conta muito. Amém? Eu oro para que você aproveite tudo que Deus tem para fazer na tua vida nesse fim de semana. Mas tudo mesmo. Amém? Que você não venha perder nada do que está sendo liberado aqui, ainda que sei lá o que possa ter te atraído para esse lugar. A gente sabe que num ambiente como esse tem todo tipo de gente e, enfim, às vezes as pessoas julgam, aquele lá veio só porque tinha uma galera lá, está querendo arrumar uma namorada, o outro está querendo arrumar um namorado, o outro está querendo sair de casa por um tempo. Enfim, eu vejo da seguinte forma, Jesus ajuntou todos aqui. Então não interessa a motivação, interessa que você está aqui, amém? Aproveite tudo que Ele tem para liberar sobre a tua vida. Queria agradecer aos pastores, muito obrigado, pastor Maxwell, sua esposa, muito obrigado, queridos, o cuidado de vocês por a gente tem sido constrangedor, até massagem me levaram para fazer hoje. Eu tô mole de tanta massagem que eu recebi hoje, eu estou sendo muito paparicado, vai ser difícil me acostumar com a minha vida normal depois dessa vinda aqui para Belém. E eu sei que esse carinho todo é honra a Jesus, cara, e eu fico muito feliz, eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas aqui, porque Ele está sendo honrado, amém? Aliás, esse retiro é a respeito de honra, e eu queria falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Se você trouxe a tua Bíblia, ou usa um aplicativo com ela, abra em Êxodo, capítulo 33, a gente vai estar lendo a partir do verso 12. E como você não está no retiro, não tem pressa, eu vou ler um texto meio comprido, mas eu preciso. Amém. Obrigado, meu irmão. E podia ser maior ainda. Aliás, eu te encorajo a depois estudar o texto completo, de trás para frente, para você ver que, ele é lindo demais. Amém? Todos acharam? Êxodo 33, como diz aquele pregador, é xodó. É xodó 33. A partir do 12. Amém, queridos? Posso ler? A palavra do Senhor diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E disse o Senhor a Moisés: Farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo,
ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos nos pais, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou, e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e nosso pecado. Toma-nos por tua herança. Somente até aí. Amém, queridos? Irmãos, o tema desse congresso é a respeito de honra. E eu me lembro que no ano passado, o Senhor me ministrou bastante a respeito de nós honrarmos a geração que nos trouxe até aqui. Nós somos uma geração, e eu me incluo nela, apesar de ser bem mais velho do que vocês, porque se eu estou vivo nesse momento, essa é a minha geração, amém? Se a gente está vivo nesse tempo, essa é a nossa geração, amém? Não interessa a idade que você tem, você está vivendo nesse tempo, essa é a sua geração. A nossa geração é bem mimada, cara. É muito feridinha, é muito cheia de dodóizinho, tudo é bullying. Na minha época não tinha bullying. Eu não quero fazer propaganda de bullying, não estou incentivando ninguém a fazer bullying, mas bullying ele é muito didático várias vezes. Esquece o que eu falei, amém? Esquece o que eu falei. Não estou falando do bullying, desse bullying que fala e outro. Eu falo às vezes de, meu irmão, você poder fazer uma brincadeira com o teu amigo e ele deixar de ser sensível demais, e cara, ele devolve uma brincadeira para você, pronto, e vocês são amigos, amém? Eu não sei, é uma cultura de hoje em dia que é tudo tão, ninguém pode falar disso, ninguém pode falar daquilo, que todo mundo se fere, todo mundo se magoa. Se por cada frescurinha as pessoas se magoam e tomam atitudes esdrúxulas, imagine quando acontecer uma coisa de verdade. Enlouquece, morre, surta. E essas mágoazinhas fazem o nosso caminho fazer assim, ó. Nós vivemos num tempo em que mais do que nunca as pessoas se movem pelas feridas que têm. E você vai ver as pessoas se distorcendo, tendo distorção de personalidades tão grotescas, que se você for olhar no histórico, nada mais é do que uma ferida que não foi curada, foi um perdão que não foi liberado, foi uma mágoa que foi retida, guardada como um troféu. O orgulho virou o troféu da ofensa. O tema desse congresso é a respeito de honrar. E aquele texto de Malaquias, que naquele dia converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe, eu gosto muito desse texto, eu amo olhar a Bíblia tentando perguntar uma coisa nova para o Senhor. Senhor, me mostra uma coisa nova nisso aqui. A gente pode falar que isso diz claramente a respeito de gerações fazendo as pazes, de corações de pais se convertendo a filhos e de filhos aos pais. Mas eu tentei olhar por um outro lado, e eu acho que é válido enxergar dessa forma também. Ele está falando de corações se convertendo. Amém? Corações se convertendo. Coração de filhos se convertendo a coração de pais. Coração de pais se convertendo a coração de filhos. E se você perceber, isso está acontecendo no meio da igreja. O meu pastor, por exemplo, ele se chama Luiz Hermínio. E o chamado dele é cuidar de pastores. O chamado dele é juntar igrejas. O chamado dele é fazer gente andar junto. O chamado dele é ser pai para quem não tem pai. E é incrível a quantidade de pastores e líderes que têm buscado ele, simplesmente pedindo um pai. Simplesmente porque eles não têm para quem se abrir, eles não têm para quem chorar, eles não têm com quem se aconselhar. Então eu vejo um coração de pais se convertendo a filho. São pais espirituais que querem pai, que querem ser filhos.
Ao mesmo tempo, a gente vê uma nova geração acabando de nascer para Jesus e já quer ir fazer missão, e já quer cuidar de vida, e já quer cuidar de mendigo. Os jovens lá da igreja que eu congrego, a parada deles é cuidar de mendigo, de prostituta, é ir para as madrugadas, evangelizar no meio da rua. Eles querem cuidar de gente. São filhos que acabaram de nascer, mas o coração está se convertendo à paz. Você vê que isso está acontecendo? Pais estão querendo ter pai, filhos estão querendo ser pais, e isso é muito lindo. O que eu quero dizer a respeito de honra nesse contexto? Nós precisamos tomar uma posição hoje de saúde espiritual para honrar não simplesmente a geração que nos trouxe até aqui, mas para honrar a geração que vai receber o evangelho das nossas mãos. Nós devemos isso a eles. E é louco isso, porque eles nem chegaram ainda, mas nós devemos isso a eles. Pesa sobre nós uma grande responsabilidade, queridos. Eu gosto daquele texto que está em Isaías 9. Eu cantei sobre isso, pelo amor de Deus. Aliás, é o nome da música, né? Como é que eu ia esquecer? Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Diz que o governo está sobre os seus ombros. Querido, já tem algo pesando sobre os nossos ombros. Amém? A partir do momento que você nasceu para Jesus, a próxima geração tem de quem receber o que você recebeu. Amém? Nós temos que abrir o entendimento para o fato de que, cara, a gente está falando de humanidade, a gente está falando de nações, a gente está falando de coisa grande. Deus não sonha pequeno, amém? Quando Jacó e Esaú, ainda no ventre da sua mãe, lutavam, Deus falou, tem 2 nações dentro de você. Então, quando Deus olha para alguém, Ele vê nações. Amém, queridos? Nós temos uma responsabilidade de sermos sarados para que a gente possa passar isso adiante para alguém. E eu orava a respeito do que dizer para vocês aqui nessa noite, e o Senhor me mandou tocar no assunto a respeito de como curar frustrações. Porque se a gente perceber, frustrações, elas são proporcionais a grandes expectativas que não foram supridas. Quando você tem uma grande expectativa e ela não é suprida, você tem uma grande frustração. Se você tem uma baixa expectativa, a frustração ela é até menor. Quando não é correspondido. Amém, queridos? Debaixo do pensamento que eu estava trazendo aqui para vocês, a gente vê que hoje em dia, as nossas frustrações têm causado feridas tão grandes dentro da gente, que mudam completamente o nosso caminho. Que fazem a gente decidir, não faço mais isso, também não quero mais saber. A minha esposa ministrou para as meninas hoje. Quantas meninas estavam lá na ministração dela? Foi legal? Ela é uma bênção, né? Ela que me ganhou para Jesus, cara. Ela é uma irmã do coque disfarçada. Vocês viram, né? Ela tira um zíper e sai a irmãzinha do coque lá de dentro. Ela falou a respeito de relacionamentos, e cara, de você ter um relacionamento com Deus em primeiro lugar, que isso é o mais importante. Você vai perceber, por exemplo, que uma frustração nos relacionamentos, hoje em dia, faz pessoas fazerem coisas loucas. Eu não sei se já aconteceu com você, ou se aconteceu com alguém, aconteceu com um primo, com um amigo, terminou o namoro e corta o cabelo. Quem já fez isso? Terminou o namoro, quer saber? Vou cortar o cabelo. Meu irmão, o que é que teu cabelo tem a ver com namoro? Você teve uma frustração, você está querendo descontar em alguém. Cara, se você perceber, a coisa é séria. A coisa é séria, os valores estão tão invertidos, que hoje em dia a galera namora como se tivesse casado. Acha que é dono do outro. Namora como se tivesse casado. Você não pode falar com fulano, você não pode sair agora. Meu irmão, mas isso não é nada meu, cara. Eu sou teu namorado, casou? Teu sobrenome está no meu nome? Porque até casar não é.
Um só é do outro quando casa. E aí depois que um for do outro, aí está liberado. Amém? Até lá não é. Cuidado como você trata a menina com quem você está namorando, porque ela pode ser a mulher de outro. Se você não vai casar com ela. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas receba. Receba. Cuidado. Namora como se tivesse casado. O tanto de assassinato que está tendo, o namorado matou o outro de ciúme. Esse pirralho de 16 anos, está louco. Namora como se tivesse casado. Aí quando casa, aí quer viver como se fosse namorado. Qualquer coisa termina. Qualquer coisa, terminou, não deu certo, a gente divorciou. Irmão, Deus odeia o divórcio, cara. Porque diante dele, no momento que casa, virou um. Colou, querido, só a morte separa. Você tem ideia do quão sério é isso? Aí você vai perceber, por favor, não se ofenda comigo, mas isso é um cenário para homossexualidade. Porque as pessoas se frustram num relacionamento, aí tem um trauma com uma pessoa do sexo diferente, aí fala, não, agora só me relaciono com gente igual a mim. Isso acontece. Meninas que já estão na homossexualidade, tem uma amiga que é heterossexual e ela terminou com o namorado, ela está frustrada com o cara, esse homem não presta, ela, vem cá que eu te consolo. Pronto, dançou. E aí você vê que a coisa cai nesse negócio. Pessoas estão distorcendo sua personalidade grotescamente por causa de uma frustração. Então eu acho que é bem válido a gente aprender a lidar com as nossas frustrações. Amém? Tem cura para a frustração, amém, queridos? Tem cura para a frustração, amém? Porque quando Deus tratar isso em você, o que é que eu quero falar isso diante desse texto que a gente leu? Parece que tem nada a ver com o que eu estou falando. Porque você vê um texto glorioso, Moisés trocando ideia com Deus. Moisés está lá, tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. E Deus está falando, tá bom, eu vou. Mas eu quero mais, eu quero conhecer teus caminhos. Será que eu achei graça aos teus olhos? Achou. Tu disse que me conhece pelo nome. Eu achei graça, tu achaste graça aos meus olhos, eu te conheço pelo nome. Tá linda aquela conversa. Eu quero mais. Me mostra a tua glória. E Deus fala, uau. Eu vou proclamar o meu nome diante de ti, eu vou fazer passar minha bondade diante de ti, mas olha, você não pode ver minha face, porque homem nenhum pode ver minha face e viver, mas tem um lugar aqui junto a mim, eu vou te colocar no buraco da fenda, e eu vou colocar a mão, e vou passar, e você vai viver pelas costas, aleluia, que conversa gostosa, cara, tá bom o negócio ali, não tá? E você sabe que Moisés estava no momento da maior frustração da vida dele? Parece um homem frustrado? Parece um homem frustrado? Porque esse texto fala do momento em que ele está sendo curado. Por isso que eu te falei, eu te encorajo a ler o texto antes. Lê uns 3 capítulos para trás para você entender o que aconteceu. Deus operou através da vida de Moisés poderosamente. Cara, aquele povo não viu pouca coisa não. Aquele povo viu muita coisa da parte de Deus. Viu pragas vindo sobre a terra do Egito e nenhuma pegava neles. Só pegava nos egípcios. Não preciso falar das 10 pragas. Você assistiu a novela. Atravessou o Mar Vermelho e essa cena foi a melhor. O mar se abriu, cara. O povo passou. Os exércitos de Faraó foram... esse povo viu coisa demais, amém? Meu irmão, se você visse metade do que esse povo viu, eu acho que tu era o cara mais crente do mundo. E aquele povo viu tudo isso. Era assim que eles estavam conhecendo a Deus. Foi assim que Deus se apresentou para eles. Meu irmão, que Deus é esse que nos ama tanto assim, cara, que se importa tanto, tirou o povo da escravidão. Imagina você ser escravo, filho de escravo, neto de escravo, bisneto de escravo, tataraneto de escravo, e agora você está livre. A tua geração Deus escolheu para libertar. Cara, aquele povo viu coisa demais, amém? Aquele povo está agora andando no deserto, rumo à terra prometida. E Deus chama Moisés no monte, sobe aqui. E Deus sobe, e Moisés sobe.
E lá ele passa 40 dias e 40 noites jejuando, face a face com Deus. E Deus manda ele lavrar tábuas de pedra, e Deus escreve com seu próprio dedo os 10 mandamentos. Amém? Coisa linda. Eu recebi um estudo esses dias que eu gostei demais, eu queria dividir essa parte com vocês. Os 10 mandamentos, querido, eu acho que a gente deve dar atenção para eles, amém? Você crê que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo de Deus? Amém? Os 10 mandamentos não foi uma escritura inspirada por Deus, foi escrita por Deus. É uma porção da Escritura que o próprio Deus escreveu, cara, com o dedo dele naquelas tábuas. Aquelas tábuas têm a letra, tem a caligrafia de Deus, cara. E quando Moisés está lá, e está bom demais, daqui a pouco Deus fala: Moisés, eu sei que está bom o negócio aqui, mas é o seguinte, aquele povo já se corrompeu, cara. Já se corromperam. Moisés estava ouvindo um barulho, que barulho é esse? Moisés desce, cara. E quando ele chega, aquele povo está num carnaval, unidos do bezerro de ouro. O negócio está bagunçado. Moisés ficou irado, cara. Moisés ficou irado. Deus falou para ele de boa: Moisés, vai lá porque o povo se corrompeu. Moisés ficou irado. Moisés, eu não sei se aqui no norte usa esses termos, mas no nordeste usam bastante. Moisés pegou ar. Aqui o pessoal, não? Então deixa eu explicar, vocês vão aprender. Rodolfo é cultura. Amém? Pegou ar lá no nordeste, é quando o caba faz assim, ó. Pegou ar. O caba pega ar, meu irmão, é porque o nordestino que pegou ar. Moisés pegou ar, pegou as tábuas, cara, que Deus escreveu e plá, quebrou tudo no chão. E o bicho estava bravo. Que bagunça é essa? Arão, o que é isso daí? Foi o pano. Arão inventou uma conversa aqui. Não, o povo jogou isso daí, saiu um bezerro. Meu, a Bíblia diz que ele fez o bezerro. Não, eu joguei no fogo, saiu esse bicho aí. Todo mundo com medo de Moisés. Moisés estava bravo, cara. O cara acabou de sair da presença de Deus e pegou ar desse jeito. Meu, o que esse povo fez, cara? O que esse povo fez? Destrói esse bezerro, moe esse ouro, joga no rio. O negócio é o seguinte: quem é do Senhor? Os levitas vieram para o lado dele. Cada um puxa da espada. Mate cada um seu irmão. Naquele dia, 3.000 foram mortos. Ordem de Moisés. Moisés está frustrado. Parece que foi tudo em vão, cara. Meu, olha tudo que Deus fez no meio daquele povo. Olha tudo que Deus realizou no meio deles. Olha a maneira que Deus se moveu. E aí o povo, porque Moisés estava demorando na presença de Deus, já inventa um ídolo, já inventa um bezerro e se prostitui espiritualmente com idolatria. Parece que foi tudo em vão. Você tem ideia que teve luto naquele dia? Que tiveram esposas que perderam os maridos? Que tiveram mães que perderam o filho naquela matança no meio do povo? Que o clima não estava bom? E você sabe que quando a frustração vem e o clima não está bom, a última coisa que você quer é adorar, cara. Porque a adoração está sempre relacionada à nossa alegria. Vamos festejar, vamos adorar a Deus em gratidão, sacrifício de louvor e pá. E você não entende que esse é o lugar que você precisa estar, principalmente nessa hora. A gente está falando de honra, então vamos honrar a próxima geração aprendendo com os mais velhos. Amém? Porque Moisés está dando aqui uma aula de como curar nossas frustrações. Moisés tinha um hábito, meu irmão. Você vai ver nesse capítulo, leia ele depois. Moisés tinha o hábito de todos os dias pegar uma tenda, botar no ombro, andar pelo meio do povo, ir até bem longe fora do arraial, e todo o povo vendo Moisés com aquela tenda no ombro, o povo se curvava diante da tenda, cada um diante da sua tenda e adorava a Deus. E Moisés tinha esse hábito de todo dia armar essa tenda do lado de fora, e essa tenda era chamada tenda da congregação, onde Deus se manifestava e falava com Moisés face a face ali naquele lugar.
Moisés todo dia voltava, Josué, porém, não se apartava da tenda. É o que dizem as Escrituras. Ele tinha o hábito de todo dia entrar na presença de Deus. Amém? Moisés continuou entrando na presença de Deus. Meu irmão, só tem um lugar onde as minhas frustrações são saradas. É diante daquele que nunca me frustra. É diante daquele que nunca me decepciona. É diante daquele que permanece fiel mesmo quando eu não sou. Ele permanece. Ele é uma torre forte. Ele é uma fortaleza. Cara, se você está em Deus, meu irmão, pode vir o que vier contra você. É estar nele que muda tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Nosso coração só é transformado na presença dele, querido. Isso não acontece pelo teu próprio esforço. Eu vou estar falando mais sobre isso amanhã pela manhã. Mas você precisa dele para tudo. Amém? Até para ser curado. Você não decide simplesmente perdoar. Perdão é uma coisa tão espiritual que você precisa de estar na presença de Deus, porque na presença de Deus você consegue perdoar. E quando você sai daquele lugar, o que aconteceu ali ainda está em você. Aconteceu, foi real. Tem gente que você quer matar. Isso eu vi um pastor meu falando, eu achei muito legal a forma como ele colocou. Vamos ser racionais e humanos, amém? Ninguém consegue perdoar de uma hora para outra, 100%. Tem gente que você quer matar. Aí você vai entrando na presença de Deus e vai decidindo, Senhor, eu quero sentir uma coisa diferente. Aí você pronto, você já não pensa mais você matando essa pessoa. Você já pensa ela morrendo de outra forma. Mas já não é você matando. Melhorou. Você continua entrando na presença de Deus. Agora você já não pensa mais na pessoa morrendo. Você só pensa nela ficando muito doente, falindo. Alguma coisa assim, mais leve. Você continua entrando na presença de Deus. Daqui a pouco você não quer mais que ela venha falir. Você só quer que ela tome um susto. Pronto. Só um assalto e pronto, tá bom. Daqui a pouco você continua entrando na presença de Deus. Daqui a pouco você não quer... Quando você vê, você quer o bem. É um processo. É um processo. E você vai perceber nisso quando você tiver uma notícia ruim daquela pessoa e você vai se entristecer. Vai falar, pô... Aí você vai perceber, cara, realmente algo aconteceu dentro de mim. A presença de Deus cura o nosso coração, cara. Cura o nosso coração. Amém? Moisés tinha esse hábito. E Moisés entrou na presença de Deus logo após o seu pior momento de frustração. Moisés também é um homem em formação, amém, queridos? Aquele povo era um povo em formação, nós estamos em formação, Moisés também estava em formação, amém? Ele não era perfeito. Ele tinha um relacionamento ímpar com Deus, inegável, mas ele não era perfeito. Lá no fim da sua caminhada, ele faz uma besteira que parece pequena, mas para Deus foi uma ofensa gravíssima. Em vez de falar com a pedra para a pedra jogar água, ele bateu na pedra como da outra vez. Jogou água, funcionou, o milagre aconteceu. Mas Deus falou, olha, porque você deixou de santificar o meu nome no meio do povo, você não entra na terra prometida. O cara atravessou aquele deserto todo, e justo na hora de entrar na terra prometida, Deus ainda deixa ele olhar, sobe lá, olha e morre. Tu não vai entrar. Você vê que é um homem em formação, amém? E Deus está formando esse homem, que é uma tipificação de Cristo, cara, porque ele é o mediador entre Deus e homens naquele tempo. Ele é a figura de um salvador, de um libertador. E nós que temos conhecimento das Escrituras pela fé em Jesus, nós sabemos onde Jesus está agora, amém? Ele intercede por nós, à direita de Deus o Pai. Ele intercede por nós, à direita de Deus o Pai. Sabe que é tipo, a gente está aqui vacilando, e Jesus está falando para Deus, perdoa, perdoa, perdoa. O acusador está dizendo, eles são um bando de pecadores, Jesus está falando, perdoa, Pai, perdoa. Ele é o nosso intercessor, Ele está intercedendo por nós, à direita do Pai. Os nossos pecados são ofensa contra Ele. Todas as vezes que a gente rejeita a palavra de Deus, a gente está ofendendo Ele. E sabe o que Ele faz? Ele diz para o Pai, perdoa, perdoa, Pai. Nós estamos ofendendo o Senhor e o Senhor está nos perdoando. Você tem ideia desse amor, o tamanho desse amor, cara?
Moisés entra na presença de Deus. Eu comecei a ver esse texto de uma maneira diferente. Porque Moisés tinha acabado de mandar os levitas matarem um monte de gente. Amém? Moisés entra na presença de Deus. E a presença de Deus transforma o nosso coração. Amém? A presença de Deus nos envolve de um jeito diferente. A presença de Deus me deixa diferente, cara. A presença de Deus me deixa mais santo, me deixa mais sóbrio. A presença de Deus me deixa mais manso. A presença de Deus me deixa mais humilde. A presença de Deus me deixa mais interessado nele do que em mim. A presença de Deus faz coisas que outro lugar não faz, de outra forma não acontece. Moisés entra na presença de Deus e olha o papo de Deus. Moisés, seguinte, eu vou matar esse povo todo e eu vou fazer uma outra nação de ti. E aí Moisés, que acabou de mandar matar um monte, está falando, não, Senhor, não mata o povo. Acabou de mandar matar o povo, cara. Aí Deus está falando que vai matar. Você está falando, não, não mata, não mata, não mata. O que é que aconteceu com esse homem? Um homem frustrado diria, é isso mesmo, Deus, vamos acabar logo com tudo, eu só consegui 3.000, o Senhor termina com o resto, vamos lá. É mesmo, eu e tu, a gente começa do zero. Não, Moisés não. Não, não mata o povo, não mata o povo. Cara, na presença de Deus, o coração do intercessor está nascendo. Está nascendo. Está nascendo, ele está intercedendo pelo povo. E cara, eu acho lindo porque Deus, a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Deus fala, tá bom, você está certo. Eu sempre achei essa conversa meio estranha, como é que Deus estava errado? Deus não está errado. Deus está provando o coração de Moisés, cara. Moisés, eu estou pensando em matar esse povo. Não, não mata. Tá bom então, Moisés, não vou matar. Não vou matar o povo. Mas o negócio é o seguinte, eu vou mandar meu anjo, eu não vou lá no meio de vocês, não, porque esse povo é difícil. Moisés, não, vem com a gente, se o senhor não vier, não sai daqui. Deus, tá bom, então eu vou. Você está vendo que o coração dele está mudando? Deus está provando o nosso coração, cara. Ele está provando o coração. Nesse lugar, Deus está dando a oportunidade de você ver o teu coração funcionando diferente, cara. Ele está te curando, ele cura a gente nesse lugar. Eu acho isso lindo, porque Moisés está lá, no período de maior frustração da sua vida, e ele está na presença de Deus agora intercedendo por aquele povo, ele está sofrendo por aquele povo, ele está se colocando entre a ira de Deus e o povo, ele está dizendo, não, Senhor, risca o meu nome do teu livro. E Deus está falando, não vou riscar teu nome não, querido, calma. Ele está exagerado, ele está intercedendo de verdade, ele está descobrindo que ele ama aquele povo. Um coração novo está nascendo ali dentro, amém? E cadê a frustração, Moisés? Nem lembra mais de frustração, meu amigo. Agora Moisés está chapando na presença de Deus. Senhor, me mostra a tua glória. Deus está falando, Perceba isso. Moisés, todo dia, preparava um lugar para Deus. Amém? Aquela tenda que ele armava, ele estava armando uma tenda para se encontrar com o Senhor. Todos os dias, ele preparava um lugar para Deus. Esse é um hábito que a gente precisa ter, querido. Preparar um lugar para Deus dentro da gente. Todo dia. Prepara um lugar para Deus no seu tempo. Separa um tempinho para Ele todo dia. Ele é eterno. Amém? Eu conheço gente que ora 8 horas por dia. Eu conheço gente que ora 5 minutos. Ambos oram. Deus é eterno. Ele pode fazer em 5 minutos na minha vida algo que demoraria anos para eu realizar. Comece com 5. Depois você vai perceber que 5 não é o suficiente. Sabe por quê? Porque ficou bom. Aí você vai querer 10. Aí você vai falar, meu irmão, 10 está pouco. Eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia. Beleza, um capítulo, beleza. Vê se aguenta só um. Duvido se aguente só um, cara. Porque quando Deus está te instigando ali, parece que tem aqueles a seguir cenas dos próximos capítulos. E você fica na instiga de tipo assim, meu Deus, o que vem depois disso? Tem um texto que termina meio... Por que ler só um? Aí você...
Vamos ler 2. Você, é gradativo, vai aumentando. Você começa pequenininho, daqui a pouco, quando você vê, você quer mais tempo na presença dEle. Mas você tem que viver, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Sim, e quem disse que você tem que largar Deus para fazer tudo isso? Vai orando. Eu gosto de pegar onda. Eu vou te falar, um dos momentos que eu mais oro é quando eu estou dentro do mar, esperando uma onda. Eu acho massa ficar lá olhando para o mar e falando, Deus, pá. E Deus fala outras paradas para mim naquele momento. Eu vou tomar banho, cara. Eu acho que é por causa da água. Eu não sei qual é a minha pira com água. Quando eu vou tomar banho, tanto de coisa que Deus fala comigo quando eu estou tomando banho. Mensagem Deus já me deu tomando banho. Música inteira Deus já me deu tomando banho. É uma coisa louca. É o banho? Não, querido, porque estou limpo na presença dEle. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você estar a sós com Ele. A sós. Você está num lugar onde só tem você e Ele. E nada mais. É um lugar que é separado para você e para Ele. E Ele está ali falando com você. E aí, olha que lindo. Quando Moisés está pedindo, me mostra a sua glória. Moisés está pedindo uma coisa que ele nunca viu. No meio daquele momento de frustração, cara, se o teu coração for curado, você pode ter certeza. Deus tem algo para te mostrar que você nunca viu. Talvez esse momento seja a melhor coisa que já te aconteceu, porque te levou para um clamor que você não tinha, e agora esse clamor está atraindo coisas de Deus que você nunca viu. Mostra-me a sua glória. E Deus está falando, olha, ninguém pode ver a minha face e viver, porque homem nenhum me viu e vai viver. Mas tem um lugar aqui junto a mim. Olha o que Deus está dizendo, você preparou um lugar para mim, agora eu preparei um lugar para você. Tem um lugar aqui junto a mim. Vem, eu vou te colocar num buraco na rocha, eu vou te tapar com a minha mão, eu vou proclamar o meu nome diante de ti, e vou fazer passar minha bondade diante de ti. E ele diz, amanhã você sobe no monte, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras que tu quebraste. Deus deixa bem claro, sabe aquelas tábuas que você quebrou, sabe aquilo que simbolizava o teu coração quebrado, sabe aquilo que simbolizava um coração duro, com leis, quebrado? Faz de novo, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. A gente começa de novo, não tem o menor problema, só que agora vai ser muito melhor. Lavra as tábuas de novo, vem querido, vem bonitinho, vem. E Moisés subiu no monte, e Deus desceu na nuvem. E agora Moisés está num lugar que Deus preparou para ele, cara. E quando você encontra o seu lugar em Deus, meu irmão, olha o que Deus falou, nenhum homem pode ver a minha face e viver. Moisés não pediu para ver a face, Moisés pediu para ver a glória. Então a gente entende uma coisa, que a face do Senhor é cheia de glória. Amém? É um nível de glória que o homem não consegue contemplar. Mas Deus está falando, você me pediu para ver minha glória, então eu vou te mostrar manifestações da minha glória que você pode suportar. O meu nome vai adiante de ti, eu vou fazer passar a minha bondade diante de ti, eu vou te mostrar a minha misericórdia. São manifestações da glória de Deus, que estão acessíveis a todos nós, cara. Bondade, misericórdia. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Salmo 100. Aí olha só que coisa linda, olha como acontece, tem um treco aqui que acontece que eu achei muito massa. Eu olhei isso. Tendo o Senhor, olha, verso 5 do capítulo 34, só você com atenção. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor, como Deus prometeu, amém? O nome dele foi proclamado. E passando o Senhor por diante dele, clamou, olha o clamor. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Você está vendo que essa é a bondade de Deus passando diante dele? Quando a bondade de Deus passa diante de você, é tudo isso que você vê na bondade. É muita coisa, a glória de Deus ela é muito complexa, cara. Tem muita coisa envolvida na bondade de Deus. É muito mais do que você pode assimilar, é muita bondade, é muito amor. Eu sei que quando Moisés desce daquele lugar,
Moisés está novinho em folha. Tem 2 tábuas na mão, novinho em folha. Escrito pelo dedo de Deus, novinho em folha. Começou de novo. Dessa vez não tem bezerro, dessa vez não tem carnaval. O Unidos do Bezerro de Ouro faliu. Dessa vez não tem. Começou tudo de novo. Deus curou. Você está percebendo que tudo que a gente precisa, querida, é de passar tempo na presença de Deus? Porque lá, as nossas frustrações, a gente esquece delas, cara. Deus cura a tal ponto de você nem lembrar delas mais. Você percebe que a conversa de Deus com Moisés chega num nível de tanta paixão, de tanto eu quero te ver e outro eu quero te ter aqui comigo, que cadê a frustração do cara? É muito amor, o amor de Deus cura o nosso coração. Ele cura a gente de verdade. Meu irmão, eu sei que cada um de nós aqui é um histórico de um acúmulo de frustração, uma em cima da outra. E se você perceber, cada uma delas mudou o nosso caminho um pouquinho. Aí a outra mudou outro caminho um pouquinho, a outra mudou o nosso caminho um pouquinho, a outra mudou o nosso caminho um pouquinho. Cara, para com isso, para de mudar teu caminho, entra na presença de Deus, conhece Jesus, Ele é o caminho e volta à origem. O que o Senhor quer não é te transformar num super-humano, Ele quer te transformar na origem, naquilo que Ele te fez para ser, cara. E isso, às vezes, está tão distante da gente, pelo menos de mim, quando eu aceitei Jesus, estava tão distante a vida que eu vivia, daquilo que eu nasci para ser, que foi como nascer de novo mesmo, cara. Eu comecei a aprender todas as coisas de novo, eu comecei a aprender a me relacionar com meus pais de novo, eu comecei a aprender a me relacionar com meu irmão de novo, eu comecei a aprender a me relacionar com a minha esposa de novo, eu comecei a olhar para o céu diferente, eu comecei a falar diferente, tudo ficou diferente. Não é porque agora você está esquisito. Velho, eu estava tão esquisito que a minha origem parece esquisita diante do que eu era. É isso que o Senhor está fazendo, purificando. O processo de santificação nos purifica, amém? E quanto mais puro, mais perto da origem você fica. Quanto mais puro, mais parecido com uma criança você fica. Quanto mais puro, mais perto da inocência você chega. O processo de santificação, ele parece que está te puxando para trás, mas a evolução no reino de Deus é exatamente isso. Torna transparente. Meus irmãos, eu tenho grandes expectativas a respeito de vocês. Eu tenho grandes expectativas a respeito dos jovens desse tempo. Porque vocês nasceram num tempo em que tem tanta coisa podre acontecendo e mesmo assim vocês permaneceram com Cristo. Cara, mesmo assim, ou seja, aí eu entendo o que João escreveu: filhinhos, jovens, eu escrevo a vocês porque vocês são fortes e já venceram o maligno. Cara, o maligno tentou tudo isso para você não chegar aqui, mas você chegou. Cara, vocês são fortes, cara. Vocês são fortes. Mas longe dele, qualquer um cai. Amém? Então a gente não pode se garantir na nossa força, a gente tem que se garantir na rocha, que é o Senhor. Ele é que nos fortalece. Amém? É Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos ensina a caminhar. Ele é esse lugar diário, onde a gente encontra cura para o nosso coração. Eu e minha esposa, por exemplo, a gente está casado há 15 anos. Vai fazer 15 anos esse ano. E a gente, antes de conhecer Jesus, a gente morava junto. E no mundo, quando você mora junto, você jura que você é casado. Só que a gente não era. Mas achava que era e vivia como se fosse. E não tinha Deus. E como é que a gente se tratava naquela época? Meu irmão, que nem dois loucos. Era cada briga horrível, eu falava cada coisa absurda para ela, ela falava um monte de coisa absurda para mim. A gente se maltratava demais. Aí a gente veio para Jesus. Você pensa que cai um raio e de uma hora para outra está todo mundo zerado, parecendo dois anjinhos? Não, era grotesco, porque agora a gente era dois filhos de Deus brigando como se não fosse. E levou tempo para aquelas cracas do nosso relacionamento irem saindo, irem saindo, irem saindo. De repente as brigas foram diminuindo, de repente elas diminuíram de intensidade, de repente elas diminuíram do tempo em que elas aconteciam, até chegar um tempo que a gente passa meses sem ter uma discussão, e quando a gente tem, agora a gente trata de resolver em meia hora, porque a gente aprendeu que não vale a pena ficar perdendo tempo
Sendo que uma hora o alvo é a gente se consertar, então vamos consertar logo. E as coisas vão acontecendo numa velocidade que, cara, você vê Deus em tudo isso, porque só pode ser Ele. Cara, eu não quero que minhas frustrações marquem meu caminho. Sinceramente, eu não quero. Eu não quero, porque eu me frustrei com alguém, então agora eu não faço mais isso. Tive uma experiência ruim naquele lugar, não volto lá nunca mais. Não, meu irmão. Se eu tive uma experiência ruim num lugar, eu quero voltar lá exatamente para redimir isso. Quero passar por cima disso. Eu quero que quem vier receber o Evangelho depois de mim, cara, não receba de um cara azedo, não receba de um cara amargurado, não receba de um cara rancoroso. Eu quero que receba de alguém que ama Jesus, eu quero que receba isso com muito amor, que o tempero seja amor. Porque quem está recebendo o Evangelho de mim, merece ser honrado. Eu queria estar orando com vocês aqui nessa noite, amém? Eu acho que eu falei até mais do que eu gostaria, porque eu sei que vocês estão ouvindo palavra desde a hora que acordaram, e às vezes a capacidade de reter tudo isso. Meu irmão, eu sei que vai chegando um horário que você fala, ô pregador, eu até te acho um querido, mas estou aguentando mais ouvir tua voz. Mas eu creio que a gente precisa orar a respeito disso, amém? E o pior, amanhã de manhã vocês vão estar me ouvindo de novo, cara. Vão sonhar comigo e ainda vão ter que me ouvir pela manhã. Tipo, cheguei aqui de novo. Fica de pé no teu lugar, vamos estar orando? Você tem um irmão aqui que toca o teclado? O pessoal aqui do louvor, se tiver um irmão aqui no teclado, por favor. Pastor, por favor, pastor já levantou. Meu irmão, profético, ainda bem, se eu falasse baixo, vinha outro, tinha que ser o teclado. Aí, glória a Deus. Levanta as tuas mãos para o alto, vamos falar com Ele. Nós estamos falando dEle, agora vamos falar com Ele. Paizinho, obrigado pela atmosfera de paz, de graça, de alegria que o Senhor nos traz. Obrigado porque na Tua presença nós encontramos descanso, sim, descanso de verdade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor venceu a religião e tem nos ajudado a vencer também. Moisés passou 40 dias e 40 noites jejuando no monte. E lá Deus escreveu a sua lei em tábuas de pedra. Ele disse através dos seus profetas: naqueles dias removerei os corações de pedra e escreverei a minha lei em seus corações, em corações de carne. Jesus, depois de batizado, é conduzido pelo Espírito ao deserto. E deserto lá, meu irmão, não é como a gente imagina um deserto plano, não, lá é monte. E lá ele jejua 40 dias e 40 noites. No 40º dia, Jesus teve fome. E Satanás se apresentou para o tentar. E Satanás disse para Jesus: transforma essas pedras em pão e come, se tu és o Filho de Deus. E Jesus respondeu: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não disse o livro, nem o capítulo, nem o versículo onde estava escrito. Ele só disse: está escrito. E Jesus é o Verbo que se fez carne. Você sabe aonde estava escrito? Nele. Era como se Jesus estivesse mostrando para Satanás o que está escrito nele. Está escrito. Você consegue ler?
Você consegue ler o que está escrito em mim? Satanás tenta mais uma vez e Jesus, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás leva ele ao alto de um monte e fala: olha, tudo isso eu te dou, esses reinos da terra, toda a sua glória, se tu prostrado me adorares. E Jesus, cheio da autoridade, diz: arreda, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Jesus é todo escrito. Ele é todo escrito porque Ele é o Verbo. Ele é o Verbo que se fez carne. Deus cumpriu o que Ele prometeu, que Ele escreveria a sua lei em corações de carne. E agora Jesus está transferindo o seu coração para a igreja. A palavra de Deus tem que estar escrita em você. Deixa Deus escrever em você hoje. Deixa Deus escrever em você hoje. Porque quando Satanás vier te tentar, isso estiver escrito em você, como Jesus, é assim que você vence, pela palavra. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo meus irmãos e irmãs aqui. Eu oro para que, Pai, diante da consciência de que eu sou um homem falho, que o Senhor coloque um filtro nos corações deles e só aquilo que veio de Ti eles venham reter. Aquilo que é do Rodolfo, que cai no esquecimento, mas aquilo que veio de Ti eles venham reter. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus Cristo eles deem muito fruto. Eu oro para que o Senhor traga nessa noite sobre nós uma atmosfera de cura, como a que Moisés experimentou naquela tenda. Eu oro para que o Senhor traga uma atmosfera de quebrantamento no nosso coração. Quebranta o nosso coração, Pai. Porque nós não queremos parar pelo caminho, nós não queremos mudar o nosso curso por causa de algumas coisas que possam ter acontecido e nos ferido. Pai, Tu és a cura. Tu podes, Senhor, nos satisfazer. Aliás, só o Senhor nos satisfaz, de maneira que tudo aquilo que nos faltava já perdeu até a importância, porque o Senhor nos satisfez. Eu oro por cura nos relacionamentos, Pai. Talvez tenham jovens aqui com o coração quebrado, que se frustraram numa aventura, num relacionamento, fora de lugar, fora de contexto, fora de tempo, fora de propósito, e se machucaram, Senhor. Estão feridos no seu coração, a sua alma está sangrando. Pai, eu oro para que o Senhor leve eles a esse lugar de cura e mostre a eles a sua bondade, a sua glória. Revela-te a eles, Senhor, de maneira que eles venham ser sarados, de maneira que eles venham ser curados e que eles venham resplandecer, Senhor. Muitos aqui podem ter se frustrado com os pais e por isso dizem: não quero nunca ser pai, não quero nunca ter família. Pai, cura o coração desses. Cura o coração desses, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Porque uma vez curados, eles podem sim ser os melhores pais do mundo. Pai, muitos aqui se frustraram com a igreja, com o ministério. Talvez muitos estejam aqui, eu sinto dizer isso, talvez tenha gente aqui que veio para esse retiro dizendo: é a última vez. De tão frustrado que você estava, tipo, se Deus não fizer algo, se Deus não falar algo comigo, é a última vez. Cara, se tem alguém que está no limite de caminhada com Cristo, eu queria orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Se tem alguém nesse estado, sai do teu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você.